Olá, meu nome é Heitor Faria, da Backlog do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bare Metal Backup, tá? Ou Bare Metal Restore, né? Tanto faz. Se você faz backup é para fazer o restore. Essa é uma funcionalidade pouco difundida, tá? Pelo que eu vejo, mas que é muito legal. É a habilidade de você fazer backup de uma máquina inteira, tá? Com um sistema operacional, pode ser Linux ou pode ser Windows, e restaurar ela diretamente a partir do backup. Então, de repente, você precisou trocar o disco da máquina, o disco voltou zerado, você consegue restaurar uma máquina inteira com poucos cliques. Existem dois tipos de Bare Metal Recovery. Existe o tipo que você faz um backup tipo imagem, né, que algumas vezes você precisa estar com a máquina desligada para poder fazer isso, etc. E tem vantagens e desvantagens. E tem um método que o Baclo utiliza, que é o método cópia de arquivos mesmo. Só que além da cópia de arquivos, ele faz backup também das partições. Então isso é muito legal, te permite eventualmente até você fazer uma migração de uma máquina, fazer backup bare metal de uma máquina física, restaurar uma virtual ou até para uma máquina na nuvem, desde que respeitado algumas restrições do tipo o EFI, né, se a máquina original tinha o EFI, a questão dos drivers na hora de restaurar, né, mas em tese é bem possível. Então eu já fiz um backup full dessa minha máquina. Essa máquina minha eu fiz aqui no meu laboratório, uma máquina virtual, tá? Esse Windows aqui, fiz backup dela quente, um backup full. E vou fazer uma restauração dela em outra máquina, tá? O que eu preciso para restaurar essa máquina? Eu já criei aqui uma máquina zerada, tá? No meu VirtualBox. Uma outra máquina com disco vazio. Vou carregar, né? Quando você tem um Backlog Enterprise, você tem as ISOs para Linux e para Windows, né? Ou seja, um disco de inicialização. E vou inicializar a máquina e botar pelo disco de Bare Metal Recovery do Backlog, tá? É necessário uma configuração mínima para isso, uma configuração de cliente genérico lá no Backlog, no servidor do Backlog e console, tá? Para que haja essa conexão com o Director. Mas enquanto está carregando aí, pronto, já carregou. Escolho o layout do teclado, só para não ter problemas, né, com caracteres. E aqui eu coloco essas configurações. Ele precisa de um cliente mínimo. Eu não preciso nem preencher o endereço do cliente lá na configuração do Backlog. É só para a gente conseguir conectar mesmo. Uma senha que eu defini lá, defini uma senha fácil. X, o nome real do meu director. O meu não está muito direitinho porque ele pegou do hostname da máquina. E o IP do meu director. Pode ser nome também, né? 192.168.0.85. Também preciso criar uma console lá também chamada rescue-fd e coloco aqui a senha que eu defini para ela também. Nesse momento o Bare Metal vai se conectar com o meu director e vai mostrar para mim os jobs, todos os clientes e todos os jobs desses clientes. Se for um job que eu já fiz com Bare Metal, eu consigo restaurar por aqui. A configuração do backup Bare Metal em si é muito fácil. Opa, só um minutinho. A configuração é muito fácil. Lá no file set do Backlog, né, que eu indico o que vai ser backupeado, basta eu utilizar o plugin do Bare Metal. Só isso ele já vai fazer. Aí aqui eu poderia excluir algumas partições, alguns volumes do Windows que não seriam interessantes, né? Ou fazer desse jeito, ele faz backup de tudo. Eu consigo configurar isso graficamente aqui, só adicionar, tá? Poderia ter excluído os drivers ou não. E aí eu vou voltar aqui, conectar. Vou escolher, né, no caso, o mesmo cliente que eu fiz o backup do Bare Metal e vou pegar aqui o último backup. Eu posso ampliar essa tela aqui também. Job ID 15. Foi o último backup que eu fiz desse servidor. Posso ver aqui pelo horário também.
Pronto, aqui ele já pegou o disco de origem, tá? Da máquina e o disco de destino, ou seja, onde vai ser restaurado. Aqui eu posso fazer algumas manipulações, poderia mudar aqui o esquema de particionamento, mas vou deixar automático para ele restaurar tudo mesmo. E aí ele vai prosseguir com a restauração, tá? Vai restaurar o particionamento da máquina e também os arquivos. Verifiquem que ele tem aqui um tempo, né, de previsão, 14 minutos, então eu vou pausar o vídeo aqui para que vocês vejam já o processo finalizado. E finalizou a restauração. Então eu posso vir aqui agora, Devices, Optical Drives, remover o disco de inicialização do Bacula Bare Metal e finalizar. Não teve nenhum erro ali. E pronto, já está inicializando o meu Windows Server 2016 antigo. Já está inicializando aqui outra máquina, né? Então agora eu tenho duas máquinas iguais. Tenho essa daqui que era original e tenho outra, fiz a migração aí com sucesso. Então é isso, gente. Para mais informações sobre o Bacula Enterprise e Bacula Community, nossa empresa dá todo o suporte e assessoria. www.bacula.com.br